Tomara que não aconteça como aconteceu da última vez que a gente perdeu a live, tive que repetir o assunto, mas se acontecer, só acontece o que tem que acontecer, não é assim, senhoras e senhores? Sejam muito bem-vindos à nossa live, se não me engano e não me falha a memória, de número 17. Ontem foi um dia top, ontem foi um dia maravilhoso. E é muito legal ver as frases de vocês, que hoje eu nem tive tempo de repostar, porque eu passei o dia inteiro voando, inclusive. Eu saí de lá por volta de 1h e cheguei aqui por volta de 23 horas, horário de lá, que já era 8 e pouco, quase 9, do horário daqui do Brasil. Então, o dia inteiro, perdido não, é ganhado, mas perdido sem internet, então eu não consegui reportar as frases de vocês. Mas é legal ver as frases de vocês, e ver como vocês estão sintetizando, e ver como tem gente que se assusta, e é normal, se assusta quando eu explico felicidade fisiologicamente. A pessoa pergunta, felicidade é fisiológico? Como assim? E a gente entende que a nossa felicidade depende diretamente da nossa fisiologia. E foi assim que a ciência começou a desvendar um possível código da felicidade, desvendar uma possível fórmula mágica da felicidade. Na verdade, ela começou a desvendar o que realmente traz ou não traz felicidade para a sua vida. Na verdade, felicidade ela está num conjunto de coisas, num conjunto de circunstâncias, num conjunto de prioridades, é essa forma que eu mais gosto de explicar. Por quê? Porque as pessoas ricas, pobres, felizes e infelizes, elas têm as mesmas 24 horas por dia do que todas as outras pessoas. E o que essas pessoas fazem e priorizam? Mas antes de te explicar como a ciência trata a felicidade através dos 5 pilares, e foi o que eu comecei a explicar ontem, eu preciso te explicar um erro muito comum, que eu já pincelei ele aqui, já falei algumas vezes, um erro muito comum que as pessoas cometem ao definir felicidade. Porque muitas vezes a pessoa está atrapalhando a sua felicidade simplesmente pela definição errada. Eu quero, antes de falar o que é felicidade, cientificamente falando, eu quero te falar o que não é felicidade. Então, se você for parar para pensar, vamos lá. Uma coisa você já sabe, eu vou repetir para quem entrou nos últimos dias aí. Felicidade não é a quantidade de momentos bons, a somatória da quantidade de momentos bons, menos a somatória da quantidade de momentos ruins. Se o ruim for maior, eu sou infeliz, se o bom for maior, eu sou feliz. Não, felicidade não é isso e você já sabe. Felicidade está muito mais ligado a como você lida com seus momentos bons e como você lida, talvez, principalmente, com seus momentos ruins, ok? Felicidade também não é acordar bem todo dia. Vocês acham mesmo que eu acordo 100%, 200% todos os dias? Não. Felicidade não é acordar bem necessariamente todos os dias. Felicidade não é levantar e dar aquele pulão na cama e começar a dançar e todos os dias, aquela euforia. A euforia não está necessariamente ligada à felicidade. Felicidade não é sair simplesmente sendo gentil e cordial com todas as pessoas, dando bom dia para as plantas, para os cachorros e para os seres inanimados, de tão feliz que você esteja. Pode ser que em algum momento você esteja muito feliz, num momento de euforia, e que você age dessa forma. Também não quer dizer que você seja infeliz se você faz isso. Mas eu conheço muitas pessoas que são felizes e são sérias. E têm um semblante mais fechado. E não tem um senso de humor tão apurado igual outras pessoas que têm um senso de humor apuradinho. Vocês viram o filme O Palhaço, vocês viram o filme O Coringa. Era um palhaço. Em tese tinha um senso de humor muito apurado. Pelo menos deveria ter, ou pelo menos mostrava, ou tinha que mostrar que tinha. Então, essas coisas que podem ser somadas e podem se tornar coisas incríveis, como senso de humor, como toda essa parte emocional aí, mas isso não é felicidade. Felicidade não é alegria. E aí a gente começa a desmistificar uma das respostas que eu ouço muito por aí, que não existe felicidade, que existem momentos felizes. Felicidade não é alegria. Cuidado para você... É a primeira confusão, a confusão mais comum que as pessoas fazem. Achar que felicidade é alegria. E que para eu ser feliz eu tenho que estar alegre o tempo todo. Olha, eu sou muito feliz. Porque a felicidade está muito mais ligado ao nível de satisfação com a vida. E eu te pergunto, qual é o seu nível de satisfação com a vida hoje? A ponto de, se você morresse e lá no céu,
Ou seja, lá onde você acredita, tá? Eu vou usar sempre o exemplo que eu acredito, mas você usa o que você acredita e tá tudo certo, não tem ninguém certo, ninguém errado. Aí você lá no céu, aí Deus fala com você assim, você tem uma chance. Tomar aqui uma pílula azul e nascer de novo, no mesmo dia, no mesmo ano, na mesma família e viver tudo de novo. Ou você tem uma chance que eu vou te dar de mudar algo. Mudar algo na sua criação, no lugar onde você nasceu, algo do que aconteceu. O meu nível de satisfação com a vida, mesmo com todo o perrengue que eu vivo, mesmo diante da minha insignificante honestidade, mesmo diante das minhas dificuldades, dos meus anseios, de tudo que eu não realizei na vida, eu escolheria ter a mesma vida. E isso parece brincadeira, né? Mas a minha mãe é prova disso. Eu sempre falei isso com ela desde criança. Falei, mãe, se eu pudesse nascer de novo, eu queria nascer de novo no mesmo lugar, no mesmo... comer esse ovo aqui, ó. O ovo molinho, eu estourava assim, ó. Coisas que a gente lembra de quando criança. Então, felicidade está muito ligado, ou diretamente ligado. A definição de felicidade que nós vimos ontem é altos índices, níveis de satisfação com a vida. E o quanto você está satisfeito com a sua vida. Não tem problema se não tiver. Eu prefiro que você me fale, não, porque eu não vou ouvir aqui. Mas eu preciso que você se fale, assuma que não tem grandes níveis de satisfação com a vida. E daí a gente vai começar a buscar do que você mascarar um problema e precisar de repente sentir mais dor para ver que o que está errado é a definição. A grande maioria não, mas muitas pessoas que eu conheço, que a gente pesquisa, elas são infelizes por falta de definição, ou por definição errada, ou por falta de aceitação, de não entender que no momento agora os meus níveis de satisfação estão baixos. E assim a gente explica como alterar esses níveis de satisfação. O que eu faço, você tem uma ideia, nas empresas hoje onde eu presto, olha isso, consultoria em gestão de felicidade corporativa. Eu ensino dentro das empresas as pessoas serem felizes para que elas possam produzir mais e melhor, segundo aquelas pesquisas que eu mostrei lá atrás. Então, quando eu faço um processo desse, como funciona o processo? É claro, uma chuva de informações, é um diagnóstico. Nós temos como medir através nós temos como medir através de diagnósticos o seu nível de felicidade, o seu nível de satisfação com a vida, através de umas perguntas que precisam ser respondidas com muita sinceridade. Uma vez que você diagnosticou, com certeza ninguém que eu conheci até hoje, nem eu, nem Renato, nem ninguém, tem os 5 pilares totalmente equilibrados. Tem sempre um pilar que está devendo um pouco de acordo com o momento da vida. E aí que é o gostoso da coisa, porque você tem como ver aonde você precisa colocar mais energia para aumentar os seus níveis de satisfação com a vida. Isso é ciência. Isso não é mandinga, isso não é nada, isso é ciência. Então, estatisticamente, cientificamente, a gente tem como fazer isso. Então, felicidade não é alegria. O contrário de infeliz não é triste. O contrário de felicidade é infelicidade. O contrário de feliz é infeliz. Põe isso na cabeça. O contrário, eu não estou triste ou feliz, não. Eu estou triste ou alegre. O antagônico, né, o antônimo aqui do triste é alegre e alegre é triste. Isso é o contrário, ok? Porque tristeza e alegria são emoções. E emoções são coisas daquele momento. Já vimos isso ontem, se eu não me engano. Esses dias para trás aí. Emoções são sistemas de defesa e alarme do corpo que te prepara para algo. Então a tristeza ou a alegria são emoções. Pensa comigo, a pessoa feliz, ela fica triste? Sim ou não? Claro que fica. Se eu perder meu celular, tá bom que eu tô com a mente tão treinada que acho que perder o celular não vai me deixar triste muito tempo, mas vai me deixar triste, ok? Se acontece algo ruim com alguém que eu gosto, se acontece uma coisa ruim, eu vou ficar triste. Mas essa tristeza, que é uma emoção, é de momento, e aí quando você não sabe disso, você começa de repente a se desesperar, achando que essa tristeza vai tomar conta e vai ser o fim do mundo, e aí o seu corpo reverbera para provar que você tá certo, já vimos isso aqui, e aquela tristeza começa a te tomar mais tempo. Fica tranquilo. As pessoas felizes ficam tristes, mas aquela tristeza não afeta o quê? O conceito de felicidade, o que é? Os altos níveis de satisfação com a vida. Da mesma forma, a pessoa infeliz, com baixíssimos níveis de satisfação com a vida, ela também fica alegre. Dá um iPhone 11 para ela, faz a vontade dela naquele momento, agrada, faz aquilo que ela acha que é melhor para ela, naquele momento ela vai ficar muito alegre. E geralmente, presta atenção, e geralmente essas pessoas, elas são mais eufóricas na alegria
do que as felizes. Eu não sei se é porque elas não estão acostumadas com aquele momento e elas torcem para que aquele momento que é bom, que eles não passem. E a pessoa acaba ficando tão eufórica pela falta da continuidade desses momentos. Talvez explique aí o porquê que essas pessoas ficam tão eufóricas. Mas elas continuam infelizes. Porque o que aconteceu de bom, o iPhone 11 Pro Max Top, não alterou os seus níveis de insatisfação com a vida. Então é aqui que a gente tem que começar a definir. Porque talvez você está achando aí que não é feliz porque não está alegre o tempo todo. E está tudo bem ficar de olho na bateria, que minha bateria está acabando, falta só 12%, mas vamos lá, até a hora que der. Então, tudo bem. Começamos a definir cada vez mais, isso eu vou repetir muito, o que é felicidade e o que não é felicidade. O que é emoção, que uma emoção é momentânea, que tristeza e alegria são emoções do momento. Uma pessoa feliz tende a gerar mais emoções negativas, então tende a ter mais alegrias e controlar mais as suas tristezas. Porque eu falei lá atrás, os níveis de importância que eu dou para o que acontece. Não tem como mudar nada que acontece. Nada. Eu vejo cada vez mais o quanto que nós somos incapazes de controlar qualquer coisa. O dia que a gente aceita isso... A minha mãe falava, né? Eu devo escrever um livreto sobre ditados das nossas mães e avós, que a ciência explica. Nós não temos como mudar o que vai acontecer. Nós só podemos e temos a condição de mudar uma coisa, aqui dentro, como eu interpreto o que acontece. É por isso que, lá no meu e-book, porque é tão difícil mudar hábitos e resultados, tem um capítulo lá dedicado a ninguém muda ninguém. E talvez você está aí gerando emoções negativas na sua vida, talvez você está aí gerando frustrações e tristeza porque você quer que a sua esposa seja do jeito que você gostaria que ela fosse. Porque você gostaria que o seu marido fosse ou tivesse as mesmas habilidades que você. E que talvez seu pai e sua mãe tenha que entender que você tem 12 anos e quer ir pra balada, dançar funk até o chão. Ai, Senhor. Mas enquanto você achar que o seu universo é o correto e forçar para trazer as pessoas para esse universo, eu não vou falar que você vai ser infeliz, mas eu vou falar que você vai se frustrar muito e vai se encher algumas boas vezes de emoções negativas que são as grandes e verdadeiras inimigas da felicidade. Porque a felicidade vem através de emoções positivas. Porque quando você lida bem com um problema que tende a te gerar emoções negativas, quando você lida bem com ele, quando você pensa que nada é meu, tudo está comigo, várias coisas que a gente já viu aqui. Quando a gente pensa que eu nunca ganho ou perco, eu aprendo, entende como que cientificamente essas frases são tão poderosas? Eu nunca ganho ou perco, eu aprendo. Ou quando você pensa que eu não posso mudar o que acontece, mas eu posso mudar como eu interpreto aquilo que acontece. Então, quando eu vou vivendo, internalizando essas coisas, o que me geraria emoções negativas e outra, o que está gerando emoções negativas em outras pessoas, não vai gerar em você. E como não vai gerar em você, não quer dizer que isso vai te fazer mais feliz, mas quer dizer que a sua mente vai estar aberta a receber uma emoção positiva. Porque a positiva e a negativa nunca ocupam o mesmo lugar no topo da sua mente. Você só consegue pensar numa emoção positiva ou negativa. Você só consegue sentir no mesmo instante uma positiva ou uma negativa. Pode ser que seja positiva ou negativa, positiva e negativa, positiva e negativa. Credo que delícia, cruz quero. Mas as duas ao mesmo tempo não. Então quanto mais você se esquivar de emoções negativas, mais espaço você abre na sua mente, na sua vida, para a geração de emoções positivas, como por exemplo, quando você entende que está tudo bem, que só acontece o que tem que acontecer, você faz as duas coisas, porque você acaba exercitando a gratidão. Porque quantos dos seus planos foram frustrados, e o plano novo, o plano frustrado, o que aconteceu, depois você parou para pensar que foi muito melhor do que se acontecesse o que você tinha programado. Eu quero dizer que a gente sabe nada do que é melhor para a vida da gente. A gente não tem como prever nada, a gente só vê até a curva. Eu nunca sei o que tem na próxima curva. Então vamos lá. A gente começa a definir, aí eu preciso martelar muito, porque talvez seja novidade para muitas pessoas e está tudo bem.
Defini o que é felicidade, simplesmente altos níveis de satisfação com a vida. E como aumentar os meus níveis de satisfação com a vida, fazendo o que tem que ser feito. E eu vou terminar a live de hoje daqui a poucos minutos, porque minha bateria não pode acabar. Eu acho que aquele dia do aeroporto que eu estava indo a Portugal, que eu estava indo a Lisboa, a live fechou porque a minha bateria estava com 2 ou 3 ou 4% e eu não consegui salvar a live. Eu preciso dessa live salva. Esse é o meu plano. Se acontecer diferente, lá na frente a gente vai ver que talvez tenha sido melhor. Mas enfim, esse é o plano inicial. Então, por que eu estou te falando isso? Porque você tem que entender o que é a coisa certa, o que realmente importa. E como que eu tenho propriedade para te falar sobre isso através de estudos científicos, através de pesquisa, através de ciência, através do que eu vivo, através do que eu uso para transformar a vida das pessoas e em especial a minha vida, né? O que eu converso com a minha mãe há muitos anos sobre controle de ansiedade, sobre necessidade de liberar o perdão, sobre mágoa, sobre emoções. Eu já falava de emoções positivas e negativas sem citar esse nome já há muito tempo e as pessoas que ficam do meu lado. Não, Laís, não vou agora não, estou quase. Só preciso explicar uma coisa antes, tem uma porta aberta aqui que a gente precisa fechar. Então, o que realmente importa, o que fazer, como aumentar o meu nível de satisfação com a vida. E isso é uma coisa fantástica que você simplesmente sente, ok? Como aumentar os seus níveis de satisfação com a vida. Bom, uma vez que você entende que felicidade é fisiológico, a ciência começa a estudar o que eu devo fazer para aumentar e regular a minha produção de hormônios e substâncias que na minha corrente sanguínea vão me gerar a sensação de paz, equilíbrio, felicidade e bem-estar. Até aí nós falamos ontem. Como que ela faz isso? Vou tentar resumir do melhor modo Renner de explicar as coisas. A ciência começa a pesquisar pessoas e separar, basicamente, tá? E separar as felizes das infelizes, ou as mais felizes das menos felizes, ok? Então ela foi separando a amostra, esses casos aqui a ciência continua estudando para saber o que falta, mas ela veio nesses casos, ela pegou as pessoas mais felizes. E aí como é que a gente comprova que ela é feliz fisiologicamente? A gente mede a quantidade de hormônios e substâncias através de atividades cerebrais, neurotransmissores, que aquela pessoa tem e produz. Ponto. E aí pega as que são mais felizes, e dessas que são mais felizes, a que tem essa taxa de hormônio aí regular em dia. Então, a grosso modo, a gente separa as pessoas felizes de verdade ali, ok? E começaram a cruzar informações, e fazemos isso até hoje, começa a cruzar informações do que essas pessoas fazem. Eu não tenho como não falar, já que eu tenho como provar, fisiologicamente, eu não tenho como não falar que essas pessoas são felizes, ou são mais felizes. E começando a pesquisar o comportamento dessas pessoas, e é por isso que a gente falou lá atrás de autoconhecimento, comportamento, etc., do 8%. Por isso que a gente está falando lá atrás de comportamento, porque tudo está no comportamento. E os pilares todos vão ser entrelaçados, vocês vão ver a partir dessa semana aí. Então, eu não tenho como não falar que essas pessoas são felizes e que se eu mapear um modelo comportamental dessas pessoas, eu chego a alguma resposta interessante. Então, quando a gente começa a estudar o que essas pessoas fazem, o que elas têm, o que elas priorizam, como elas lidam com seus problemas, como elas enxergam a vida, quanto elas aumentam ou não aumentam a amplitude do que acontece na vida delas, o que essas pessoas buscam fazer nas suas 24 horas e como elas agem, eu chego à brilhante resposta que todas essas pessoas, elas priorizam 5 coisas. Não. Todas essas pessoas priorizam 5 coisas. Então não tem como eu não falar que a felicidade do ser humano se divide em 5 pilares. E muitos desses 5 pilares a gente já acha estudos e mais estudos aí falando sobre isso, que sempre foram muito bons, válidos e legais. Só que agora a ciência comprova que a sua felicidade, ela passa por engajamento, que é conseguir viver o presente, estar presente, com a sua mente e seu corpo presentes no mesmo lugar, e não é o que acontece. Emoções positivas, que a gente tanto tem falado aqui, e aqui nesse pilar aqui a gente tem inteligência emocional gritando, ainda que todos os pilares têm um pouquinho dos outros. Realização, porque ninguém é feliz sem realizar. Dinheiro não traz felicidade, então dá o seu pra mim e vai ser feliz. Porque se você não tiver condição de cuidar da sua família, de cuidar ou de comer para ela, pela pirâmide de Maslow, suas necessidades básicas não forem cumpridas, você não é feliz. Mas não é verdade que quanto mais dinheiro, mais felicidade. Aí eu concordo com você, isso não é uma verdade.
Então, realização, que seja pessoal, profissional, financeira, que seja ganhar mais dinheiro, que seja ser promovido no emprego, ou que seja ser o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, ou que seja simplesmente, sabe o quê? Plantar o seu tomatinho lá no quintal e perceber que ele nasceu, e é uma realização. Uma realização que você buscou e alcançou. A realização ela tem a ver com a busca. Quem compra, sei lá, uma Harley Davidson, quem compra uma Honda Bis, quem é mais feliz? Quem desejou mais. Porque a realização é mais significativa. Então, realização é um dos pilares. Propósito é outro dos pilares. Descobrir o seu propósito, saber a que veio, saber o porquê dessa existência, o que eu faço, como eu contribuo com as pessoas e para a vida. E aí vocês vão enxergar a minha vida aqui nesse pilar gritando. E o último dos pilares, relacionamentos de qualidade. Porque ninguém é feliz sozinho. Não é à toa que o maior castigo da prisão é a solitária. Porque a sua mente não foi feita para viver sozinho, ela entra em colapso. Se retirar, ficar sozinho durante algum tempo, para o seu silêncio pairar, reinar e o seu eu interior aparecer, é um processo muito legal, nós vamos falar dele lá para frente. Mas viver a vida inteira sozinho. Porque não importa quais sejam as suas realizações dentro do seu propósito, que emoções negativas elas geram. E o quanto você está ali para viver aquilo que está acontecendo, se você tiver pessoas ao seu redor para comemorar ou para chorar junto, a coisa vai ser muito melhor ou muito amena. Você é demitido do emprego, você tem em casa lá a sua família para te abraçar e ouvir você lamentar e chorar no outro dia, você está muito melhor do que se você passar a noite inteira remoendo sozinho. Se você é promovido no emprego, você comemora, mas chega em casa, a hora que você encontra, todo mundo grita, e aquela gritaria, aquele vucu-vucu, e barulho, e coxinha voando pro alto. Se você for pensar, a última vez que você deu boas risadas, fez uma viagem, a última vez que você teve um momento gostoso, se ele foi realmente muito gostoso, muito possivelmente ele estava em volta de pessoas. Tem momentos gostosos sozinhos? Tem. Mas ninguém que vive sozinho, que não tem pessoas. Porque as pessoas que vivem em momentos sozinhos, ela tem pessoas. Só aquele momento é pra ela e tá, aí tá tudo certo. Mas a pessoa não tem ninguém nunca. E aí a gente fala de preservar relacionamentos de qualidade. Deixa eu ver. 2% preciso ir. Entra no grupo do Telegram. Eu te vejo lá no grupo do Telegram. Tá no link da bio aí. Vai chamando aí. A gente se vê. Eu vou colocar essa live aqui agora. Um beijo, 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 beijo. Fica com Deus até amanhã às 22 horas. Tchau, tchau.